Desde pequeno ia lá à casa do avô, brincava, olhava para os selos, e o avô de vez em quando dava-me um selo e explicava-me como é o selo. 我集郵超過50年啦，我今年68歲，我14歲開始集郵㗎啦。讀中學嘅時候都已經識得買郵票啊，做收郵封啊咁啊。O selo em si fala, por exemplo, fala das histórias. Hoje em dia são mais selos ligados com a China. Along all the years, you can read the story not only of Macau Post, but also the story and the cultural changes and also the sovereignty changes in Macau by reading the stamps. Os selos ajudam a divulgar uma imagem positiva e bonita de Macau. Os selos são, por excelência, um veículo de promoção em todo o mundo de Macau, não é? Portanto, eu penso que os selos são embaixadores turísticos de Macau em todo o mundo. O desafio para o designer é conseguir miniaturizar as suas ideias com um propósito muito próprio. I believe that as a collectible item, I think we can maintain Macau stamps as a prestige product. 郵票咧，佢好特別嘅，即係你通街都有嘅嘢咧，就唔值錢嘅。好少嘅嘢，發行得好少特別嘅少嘅時候咧，嗰啲啊反而好中意，好搶手。Gostava de selo desde criança. É um amor aos selos, um amor a coisas, aos selos de Macau, especialmente. Por isso, nunca arrependi. Aromáticos em braille, com ouro incrustado, em porcelana, a 3 dimensões ou inteiramente em seda. Purposely, we have a souvenir sheet print in silk, and then because in silk is more expensive, this is true Italian silk. And then we have a cert from the printer proving that this is a pure Italian silk. And then this one we have to put it at more expensive because of the cost. São muitas as inovações que cabem no exíguo espaço do tradicional selo e também não são poucos os que se dedicam ao estudo e coleção das estampas postais, retalhos de identidade de polegada e meia que aproximam o mundo há quase 2 séculos. Macau não é exceção. Há no território quem tenha investido milhares de horas e milhões de patacas na aquisição, no estudo e na catalogação dos selos emitidos pelos Correios de Macau. Tem praticamente todo o selo de Macau. E o que faltava é, como eu já disse, as cartas, com tais selos circulares nas cartas. Isso é um pouco difícil ter todas. 1 ou 2 ou 3 tenho. Mas não tenho a coleção melhor daqui de Macau. Há muita gente que ainda tem boas coleções, mas essas pessoas não querem mostrar. O macaense Manuel José da Rosa é um dos principais colecionadores privados da RAEM. Secretário do Clube Filatélico de Macau, Manuel José da Rosa herdou do avô materno o gosto pelos selos e pela filatelia. Proprietário de uma livraria, Thompson Law foi durante a primeira metade do século XX um dos principais entusiastas do estudo filatélico no território e um dos maiores embaixadores dos selos de Macau no mundo. Mandou muitas cartas para o exterior, para muitos comerciantes de todo o mundo, acho que quase todo o mundo, América, Europa, Portugal até. E por isso, hoje em dia, podemos encontrar muitos envelopes usados pelo avô para pedir, comprar, tudo relacionado com a filatelia. A história postal de Macau, numa perspectiva filatélica, tem início na segunda metade do século XIX, com a emissão, a 1 de março de 1884, dos primeiros selos com a franquia de Macau. Produzidos em Lisboa, com motivos comuns a todos os territórios então administrados por Portugal, os selos permaneceram impessoais até ao início da década de 80 do século passado.
Foi necessário aguardar quase 100 anos para que os selos emitidos pelos Correios de Macau ganhassem vida e identidade próprias. Strictly speaking, we have our own design, we have our own stamps. You can say that it is from the year of 80s. I mean, we really have our own designers, from the local designers. Se nós formos olhar para todas as séries publicadas a partir da década de 80, nós podemos praticamente identificar e compreender Macau através dos selos. Não só as questões sociais, mas como todas as questões, digamos, do património arquitetónico. Acho que os selos de Macau cobrem perfeitamente essa área, a área sociológica e a área, digamos, de património cultural. 到80年代以後咧，澳門郵政咧就有自己獨立嘅發行，就多咗好多澳門本地嘅題材嘅郵票。咁啊，郵票嘅顏色咧又開始就彩色啦，所以咁啊呢個轉變之後咧就好受到澳門居民嘅歡迎嘅。咁啊，因為好多反映到澳門嘅風景啊，澳門啲古老嘅建築啊，居民嘅生活啊。咁啊，我覺得澳門嘅郵票而家喺中國同埋台灣、香港都好受呢啲中國華人嘅歡迎嘅。Os caracteres chineses para Macau foram pela primeira vez impressos num selo a 19 de maio de 1987, na sequência da assinatura da Declaração Conjunta entre Portugal e a República Popular da China, mas as alterações mais significativas na imagem e na natureza institucional dos selos acabariam por se registar em 1999. A transferência da soberania do território entre Lisboa e Pequim inaugurou uma nova era para os Correios de Macau. A série Macau Retrospectiva, emitida a 19 de dezembro de 1999 e concebida pelo arquiteto Carlos Marreiros, foi a última a ostentar a designação Macau República Portuguesa. Foi com muito prazer e com muita honra que aceitei o convite para fazer a última emissão filatélica de Macau para o dia 19 de dezembro de 1999. E o tema era interessante, Macau Retrospectiva. Portanto, um tema difícil de abordar, mas aliciante. Daí que escolhi basicamente 4 temas que englobassem essa retrospectiva de Macau, este abraço de culturas, essa forma de construção entre os chineses que já estavam em Macau e os portugueses que aqui chegaram. Um dia depois, a 20 de dezembro de 1999, emerge a primeira emissão relativa à nova realidade político-administrativa de Macau, com a designação Macau-China, a pontificar pela primeira vez num selo. A emissão relativa ao estabelecimento da RAIEM foi concebida por Ran Guoan e por Yang Wenqing, artistas plásticos do continente, e bateu todos os recordes de vendas. Nós tivemos em Macau filas de mais de 1 quilómetro de pessoas alinhadas que estavam inclusivamente à espera dos selos 1 e 2 dias. Ora bem, e nessa ocasião também digamos, a emissão era limitada, embora com valores altíssimos comparativamente àquilo que hoje se está, mas era limitada. Portanto, nós nunca publicámos, nessa ocasião, quantidades que sabíamos que poderíamos vender. E nesse sentido, evidentemente que as pessoas podiam especular, porque compravam a 6 e iam ao Largo do Senado, nessa ocasião, vender a 60. A procura por selos de Macau disparou com a aproximação à data de transferência de soberania, mas nos últimos anos a tiragem das emissões produzidas pelos Correios de Macau estabilizou e ronda atualmente os 200 mil exemplares por cada nova série colocada a circular. Motivos como o Ano Novo Lunar ou alusivos à tradição chinesa são habitualmente best-sellers. Os selos dedicados ao novo Ano Lunar da Cabra foram lançados a 5 de janeiro. Até ao final do ano, a direção dos serviços de Correios deverá colocar em circulação mais de uma dúzia de novos selos. Uma das novas séries tem a assinatura de Carlos Marreiros. We also have 2 celebrations for the anniversary. One is for the anniversary of the Rotary International. This is the first stamp
regarding Rotary in Macau. And then the other one is the 110th anniversary of the birth of a very famous musician, Xian Xinhai. And then we have 150th anniversary of the Gia Lighthouse. This is also a landmark, right? Esta do compositor Xin Shanghai vai sair este ano. Portanto, está terminado, mas não está ainda, não tem acesso do público. Eu julgo que deve ser para princípios do próximo semestre. Finais deste semestre ou princípios do próximo. Os selos produzidos pelos Correios do Território nem sempre são quadrados ou retangulares e há alturas em que a Administração Postal de Macau não se furta à inovação. Entre os selos mais originais emitidos pelos Correios estão selos circulares, selos hexagonais ou selos debruados a ouro. Tais emissões suscitam junto de colecionadores e investidores um interesse particular e correspondem a uma aposta com propósitos bem definidos por parte da própria Direção de Serviços de Correios. As an issuing authority, from time to time, we will make some gimmick, say, by issuing stamps in different format with different technology in smaller quantity. And even this one was in the Shanghai Expo 2010. Then this is a souvenir sheet, but purposely that we have an uncut format in 4. Then this turns to be a very rare item. Then people like it and will chase after them. So this is again how we play in this collectible industry or collectible market. Com uma estrutura orgânica autónoma, a Direção de Serviços de Correios paga salários e salda despesas com recurso às próprias receitas que gera. As emissões de selos e de produtos filatélicos são responsáveis por uma fatia significativa do orçamento dos Correios e dos ganhos gerados pela Administração Postal do Território. If you just classify that this is a postal income, I think last year maybe it goes to 33% as a total percentage of the income for the postal revenue. But if you are talking about all the business or all the income for the post office, which include any other financial income, any rental, rental we received, and also any other financial income, then philately will only count for around 17%. Se para a entidade emissora a filatelia é uma fonte de receitas importante, para os colecionadores dos selos com a franquia de Macau, uma coleção bem estruturada e devidamente estudada pode valer milhões. Manuel José da Rosa já perdeu a conta aos selos que tem no seu acervo, mas sabe de cor o ano, as características e o contexto em que surgiram as peças que lhe fazem falta. É um raro porque, segundo os registros dos colecionadores, bem como os Correios, devem ter para aí uns 56 selos, o máximo. São 2 folhas de 28 selos cada folha, que nós conseguimos saber através de catálogos de leilões, outros colecionadores e mais. Pronto. É o selo que eu acho que é mais raro. Poderá ter outros mais raros. Nascido na capital cambodjana Phnom Penh, Yo Hong Kwong presida ao Clube Filatélico de Macau, uma entidade que reúne pouco mais de 200 de associados, a maior parte dos quais inativos. O colecionador que dedicou mais de meio século de vida à aquisição e à catalogação dos selos de Macau tem a mais valiosa coleção de objetos filatélicos alusivos à região de Zhongshan, na vizinha província de Cantão. Apesar de ter negligenciado um estudo mais aprofundado dos selos do território, Yo Hong Kwong diz que as estampas postais de Macau são pequenos passos de liberdade. 澳門呢，就因為佢係比較自主嘅，唔受到好多啲政治影響。咁佢同政治無關嘅嘢呢，佢都可以好自由咁都發行。呢啲好多其實呢啲嘢係好受我哋中國華人。 係咪一啲葡國土生人嘅好歡迎嘅？好似例如講風水嘅、易經嘅咁呢啲其實
中國就認為呢啲係一種好似違心嘅，呢啲係唔係好真實嘅嘢，或者係迷信嘅嘢。但係呢啲其實幾千年中國都係對呢方面好有研究嘅。其實呢啲係一種歷史，好多學者嘅呢個心血先發展出嚟嘅。Os acervos de Manuel José da Rosa e de Yo Hong Kwong são valiosos, mas não fazem sombra à coleção dos próprios Correios de Macau. Parcialmente exibida no Museu das Comunicações, a coleção foi adquirida na década de 80 a José Correia Nunes, um médico português que viveu no território durante mais de 3 décadas. Em 2007, uma delegação dos Correios de Macau, então dirigidos por Carlos Roldão Lopes, rumou aos Estados Unidos da América com o objetivo de adquirir aquela que era até então tida como a mais valiosa e mais completa coleção de selos de Macau existente em todo o mundo. O acervo, reunido ao longo de décadas por Frederick Mayer, foi colocado à venda após a morte do colecionador em 2007. Nós ainda tivemos a oportunidade, os Correios de Macau ainda tiveram a oportunidade de ir visitar e ver a sua coleção, e ele queria nessa ocasião 3 milhões de US dólares pela coleção, e nós oferecemos só 2 milhões e 500 mil dólares e não se chegou a nenhum acordo, e digamos os herdeiros não venderam essa coleção. Eu imagino que essa coleção depois foi vendida de uma forma segmentada, o que com certeza ainda rendeu muito mais que os 3 milhões de dólares que era solicitado pela sua venda no seu todo. Apesar do valor intrínseco dos selos e das fabulosas quantias pagas por objetos postais raros, a filatelia é uma arte em declínio. Na era do e-mail parecem longínquos os dias em que as cartas eram o grande meio de comunicação. Da troca de correspondência nasceu o hábito de colecionar, estudar e investigar os selos postais. A prática conheceu um enorme sucesso durante décadas a fio, mas num mundo cada vez mais globalizado, vem perdendo pontualmente espaço. Macau não escapa à tendência. 澳門集郵而家嚟講都算唔係好高潮，都係比較低嘅地方。主要係而家年青人入個會就好少嘅，因為佢哋有出面好多嘅興趣。呢個網絡嘅世界又好豐富，好吸引啲後生仔。咁樣郵票係比較枯燥啲嘅。咁樣就我覺得我哋都盡量推廣，盡量嘅推廣，我就唔係好大嘅期望因為呢個都要不斷努力咯，希望多啲人吸引啲後生仔嚟加入我哋呢個集郵嘅隊伍入邊啦。